ajeitar aqui. Eu estou de casaco, meus amigos, porque lá no Rio de Janeiro, aquele país quente, aquela terra estrangeira, né? Quando nós chegamos a 20 graus, estamos todos com roupa de pinguim. Então, saí hoje, fiquei lá numa casa carmelita, né? Foi isso, Josemar? E ali um silêncio contemplativo, ao contrário, né, da terra onde eu vivo. Eu vivo num bairro chamado Tijuca, que na língua tupi-guarani, segundo alguns dicionaristas, quer dizer, né, alagado. A Tijuca era um alagado, era uma espécie de mangue, e fica num vale, né, um vale imenso. Ela sozinha é maior do que toda a zona sul do Rio, e o vale é rodeado de morros, né? Essas favelas pacíficas que temos lá pelo Rio de Janeiro. Então, quando tenho uma oportunidade de dormir num lugar silencioso, é uma paz tremenda. Infelizmente, esta noite, isto aqui não é o que os retóricos chamam de captatio benevolentiae, uma captação, uma intenção de benevolência para angariar a vossa simpatia, mas um fato inequívoco é que nesta noite eu não dormi nem um minuto. Então, se a minha fala andar na velocidade contemplativa das vacas sagradas da Índia, peço a compreensão de todos. Realmente, minha esposa está aqui, testemunha, não dormi um minuto. Vou fazê-lo à tarde para podermos, à noite, realizar um simpósio, filosofar comendo, diriam alguns. Então, eu peguei o final da palestra do Clístenes. Antes de tudo, agradeço a ele pelo convite e ao Instituto Hugo de São Vitor, cujo trabalho eu reputo civilizatório. Se o Brasil tem alguma chance de reconstruir-se, se nós não ainda ultrapassamos aquele ponto de tangência da irrecuperabilidade, esta reconstrução se dará por meio de iniciativas como esta do Instituto Hugo de São Vitor. Infelizmente, aquilo que aqui chamamos alta cultura não é best-seller, né? Há um dono de uma livraria lá do Rio, uma livraria conhecida, que vive a dizer-me: Santo Tomás vai ser best-seller. Eu digo: meu filho, de que isto acontecer, estaremos, né, sub lumine glory, né, sob a luz da glória, na felicidade irreversível da contemplação beatífica. Infelizmente, é um trabalho heróico, né? Eu parabenizo ao Clístenes por levá-lo a cabo. Eu imagino o quanto isto deva ser difícil. Já estive à frente de projetos editoriais que eram meus e vi que aquilo ali não era ganha-pão, era tira-pão, né? A editora Sétimo Selo fez jus a seu nome apocalíptico e faliu juntamente comigo, né? O anjo exterminador veio para acabar com aquela brincadeira. Ainda não havia Facebook, não havia redes sociais, então as vendas eram por meio de atravessadores, que tem o nome chique de distribuidores no Brasil. Ficou com 50% do valor de capa dos livros. Então, perdoe-me por essa brincadeira inicial, até para eu não dormir. Nós vamos falar de uma coisa que a mim muito me agrada, né? Santo Tomás de Aquino e a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela foi, digamos assim, tomista desde a sua fundação. No capítulo 4 das Constituições, Santo Inácio de Loyola já diz que Santo Tomás deve ser o autor seguido por aqueles que darão aulas nas escolas. Na verdade, ainda não havia essa constituição das escolas, foi se dando ao longo do século XVI, mas desde o início já se tinha essa clara ideia de que Santo Tomás de Aquino, o doutor comum da igreja, ele seria o norte, digamos assim, do ensino desta ordem extraordinária fundada por Santo Inácio de Loyola. Se pensarmos no século XVI, vamos ver lá em 1543, se não me falha a memória, a fundação da primeira escola jesuíta em Goa por São Francisco Xavier. Ainda não era à luz do Ratio Studiorum, mas já ali em Goa, ou seja, no Oriente, os jesuítas
mostravam de alguma maneira a que viriam, e nunca é demais lembrar que a história da Companhia de Jesus confunde-se com a história de um momento glorioso de Portugal, que é o século XVI, né? Que é o momento que começa com o nosso descobrimento, ou como se diz lá em Portugal, o nosso achamento, né? E sob Dom Manuel I, chamado o Venturoso. E para que vocês tenham a ideia da altitude estética e cultural dos portugueses que nos descobriram, o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, começou a ser construído em 1502. Né? Não havia o Niemeyer na época, né? Quem já contemplou o Mosteiro dos Jerônimos há de ter chegado àquele pasmo contemplativo que é realmente inerente àquele estado das almas que, ao verem o belo, que é um dos 7 transcendentais do ser, tem uma espécie de êxodo na direção dele. O belo é aquilo que nos arroja a ele. Ninguém é indiferente a uma coisa objetivamente bela. O belo tem propriedades universais, proporção, harmonia, funcionalidade, finalidade, etc. E hoje, com o subjetivismo que impera, não só das chamadas ciências humanas, né? E aqui eu penso na história, que hoje está tomada por ideólogos, mas também nas artes. Esse subjetivismo, ele como que impede a verdadeira contemplação da beleza. E se pensarmos no Ratio Studiorum como um código, mais do que uma declaração de princípios, é um código prático, da mesma maneira como os exercícios espirituais de Santo Inácio, como disse muito bem aqui o Clístenes, são algo prático, não são uma leitura assim palatável, né? Ninguém lê aquilo como quem lê Cícero, como quem lê uma página literária. Da mesma maneira, podemos dizer, ou melhor, podemos dizer o mesmo, de certa maneira, desse conjunto de indicações educacionais, digamos assim, que é o Ratio. E Santo Tomás, ele entra neste bojo desde o início. Se nós formos ler a regra número 2 lá que são os conselhos, as prescrições aos professores de teologia, nela nós já vamos ver que Santo Tomás é aquele autor de quem os professores de teologia, assim como os de filosofia, aquele autor de que eles não podem se afastar de maneira nenhuma. Ele é assumido desde logo como um doutor da Companhia de Jesus. E os jesuítas foram os primeiros a acolherem Santo Tomás, depois dos dominicanos, em seu seio, como um autor próprio, como um autor seu, como um autor a ser seguido. E eu trouxe aqui algumas regrinhas, como, por exemplo, a regra número 4, das regras que está entre as regras do professor de teologia, em que se diz o seguinte: a escolha da opinião em questões duvidosas. Quando for duvidosa a opinião de Santo Tomás, ou nas questões que ele talvez não tratou, divergirem os doutores católicos, assiste-lhe o direito de opção. Ou seja, o que se está a dizer aqui é que, na dúvida, sigamos a Santo Tomás de Aquino. A sua autoridade, ela é autoridade, e aqui corrija-me, é temerário eu fazer qualquer menção à língua latina diante do mestre que está ali de pé ao fundo, mas autoridade é uma palavra que, se não me engano, corrija-me, Clístenes, vem de auctoritas, que por sua vez vem de um verbo, que acho que numa das suas fórmulas é audere, que é fazer crescer. Autoridade é o que faz crescer. E como é que a autoridade faz crescer? Sendo partícipe de verdade. A autoridade de um professor radica no fato de ele dizer alguma verdade. O professor é um vitral por cujo intermédio a verdade passa, e nisto reside a sua autoridade. 2 e 2 igual a 4. O professor que, nesta adição, repete essa verdade, ele tem a autoridade da verdade.
O mal, por sua vez, é potencialmente infinito. Qualquer outro resultado desta adição é ruim, é mal, potencialmente ao infinito. Então, quando se diz que Santo Tomás é a autoridade que os jesuítas acolhem como referência máxima, não se está a dizer pouco em se tratando de um doutor católico. Voltemos aqui a falar do século XVI e lembremos o seguinte: o século XVI foi o século da Reforma Luterana, no seu início, e foi o século da reação católica com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento canoniza, digamos assim, a doutrina de Santo Tomás, simbolicamente, ao colocar a Suma Teológica do lado da Bíblia, numa sessão em que foram proclamados alguns dogmas. Então, a Companhia de Jesus, ela vem a reboque dessa retomada do tomismo, tanto é que Santo Inácio, que foi aluno da Universidade de Paris, diz a certa altura, logo no início, quando ainda se estava a discutir qual seria o texto daquilo que veio a ser chamado de Ratio Studiorum, ele dizia o seguinte com toda clareza: preferimos o modus parisiensis, em relação ao modus itálicos. O modus parisiensis, parênteses, Universidade de Paris é a universidade onde literalmente pontificou Santo Tomás de Aquino no século XIII, uma escola de sabedoria extraordinária, e naquele momento, já no século XVI, depois de 2 séculos de declínio da escolástica, os séculos XIV e XV, foram séculos em que aqueles que se diziam escolásticos caíram em questiúnculozinhas, a coisa foi se sofisticando e as grandes questões foram sendo abandonadas pouco a pouco, e no século XVI começa uma retomada tomista na Universidade de Paris. Então, Santo Inácio, quando diz que prefere o modus parisiensis, ele está a referir-se à retomada da filosofia e da teologia de Santo Tomás na Universidade de Paris. Então, isso aqui fica como a primeira resposta àqueles que querem criticar, vamos chamar de método por falta de um nome melhor. Eu prefiro o código, porque parece um códex, realmente parece uma enumeração de leis que, se forem seguidas, é isso que diz o código, se chegará a ter aquela ideia da subordinação entre as ciências, que era muito cara, subordinação esta que era muito cara aos autores medievais. Então fica como a primeira resposta àqueles que dizem que esses jesuítas eram humanistas e carregando nas tintas como se isto fosse um pecado capital, como se alguém, por exemplo, apreciar o resgate do número de ouro por Michelangelo fosse um pecado passível de confissão, porque hoje, infelizmente, nos ambientes católicos ditos conservadores, há um puritanismo estético, há um puritanismo moral, há um puritanismo até histórico, são inúmeros pontífices de doutrina que vemos por aí, e alguns deles, ao criticar os jesuítas, dizem isso. Eles tinham lá um curso de humanidades, eles centravam o seu método no grego, no latim, no hebraico, e o sujeito tinha que recorrer a Quintiliano, a Cícero. Quintiliano, corrija-me o Clístenes, parece que era a referência maior nessa área retórica. E daí? Que mal há em recorrer às fontes belíssimas desse renascimento, desses renascentes cristãos do século XVI, não há mal nenhum. Se houvesse mal nisso, nós deveríamos falar o mesmo dos cristãos do início da nossa era, que beberam de fontes greco-romanas. Santo Agostinho deveria ser condenado porque amava Cícero. Isto é de um ridículo sem tamanho. E quando eu penso neste modo de ensinar, que infelizmente caiu em desuso a partir do século XVIII, depois ele é retomado, quando em 1814 os jesuítas voltam a poder existir institucionalmente, mas quando eu penso neste método, me vem à luz um comentário de Santo Tomás a um salmo, que
é tão bonito que quando eu, alguns anos atrás, pedi uma escultura que fizesse uma estátua de Santo Tomás para pôr em minha sala, na tabuinha pedi que ela escrevesse o iniciozinho deste salmo: Rigans montes de superioribus suis, de fructo opero tuorum saciabitur terre. Regas os montes das alturas, e com os frutos da tua sabedoria a terra será saciada. Santo Tomás, ao comentar este salmo, diz que as alturas são a doutrina sagrada, são a doutrina divina. Os montes são os doutores em cuja inteligência essa doutrina é infundida. A terra, humus, a terra, ela é a representação simbólica da humildade. Devemos ser baixos como a terra. O homem que aspira a esta grandeza precisa ser baixo como a terra. E, por sua vez, a saciedade é a infusão desta doutrina por meio dos doutores na alma dos homens de boa vontade. Então, quando nós olhamos para este comentário extraordinário de Santo Tomás a um salmo e, paralelamente, contemplamos o Ratio Studiorum, vemos que há entre os dois um verdadeiro paralelo. Porque o método que os jesuítas desenvolveram, ele preconiza, sim, embora de uma maneira subliminar, esta ascensão daquilo que é mais tangível na cultura, aquilo que é o mais imaterial. Inclusive, uma das coisas que se perdeu completamente nas pedagogias contemporâneas, que é o incentivo à memória, está largamente disseminado por este método dos jesuítas. Aliás, Santo Tomás também nisto foi um grande mestre. Há um trecho da Suma Teológica em que ele aborda a memória como uma potência interna, um sentido interno. Nós temos 5 sentidos externos, só um parêntese: tato, olfato, visão, audição e paladar, e 4 sentidos internos. Os externos são evidentes, ninguém há de negar. Os internos são o senso comum, que é aquele sentido que unifica os dados externos, que foram captados pelos 5 sentidos. Eu, quando olho a feijoada e sinto o cheiro, eu não sinto o cheiro fora da feijoada. Esse sentido comum, os sensos comuns, ele unifica esses dados e dá, por exemplo, a minha percepção, um sentido de unidade. Eu olho a camisa do Alan ali azul, vejo o azul na camisa e não fora dela. Os outros sentidos internos são a memória, a imaginação e a potência cogitativa, sobre a qual não me cabe aqui falar, mas a memória como sentido, um dos 4 sentidos internos, ela é tanto espontânea, nós podemos ter a memória aguçada, ativada, seja por um cheiro, por uma música, um fato, uma circunstância. Essa é a memória espontânea. Mas também há a memória treinada. A outra memória, antes da treinada, antes de falarmos da treinada, é a memória que Santo Tomás chama de reminiscência. É a memória voluntária. Eu tive algo no meu passado que me tocou profundamente e eu vou colocar-me voluntariamente a rememorar aquilo. E, então, memória espontânea, reminiscência e, por fim, a memória treinada, que é a capacidade que o homem é capaz, que um homem tem de, associando conceitos e imagens, lembrar-se de grandes quantidades, de conteúdos em grandes quantidades. Uma pessoa pode memorizar, por exemplo, todo o tratado de Deus Uno e Trino da Suma Teológica, pelo menos na ordem de composição, se exercitar. Há alguns, eu não chamaria de truques, mas há algumas dicas que Santo Tomás dá, certamente apoiando-se em autores gregos muito antigos, que também exercitavam a memória. A mnemônica é uma arte, não é, Clístenes? E isto está contemplado no método que ganhou este nome de Ratio Studiorum, e está contemplado belamente. As repetições, hoje em dia as pessoas imaginam que é decoreba, você repetir algo, ouvir, os ensinamentos entram pelo ouvido. Então, ler, havia, tanto na Idade Média como na Renascença, o lente, aquele que lia, aquele professor cuja atribuição, melhor dizendo, era ler. Ele lia, relia, treslia e
essas leituras reiteradas iam se tornando um hábito auditivo, digamos assim. Então, isso também está contemplado neste método. Este método, para que, eu não peguei o início da palestra do Clístenes, mas só para que tenhamos ideia de como ele foi discutido, ele foi debatido ao longo de 50 anos até ganhar sua forma final. Eu disse aqui no início da palestra que em 1543, se não me falha a memória, São Francisco Xavier funda em Goa um colégio, o primeiro colégio. Mas, alguns poucos anos depois, em Messina, é fundado o primeiro colégio propriamente jesuíta, se não me falha a memória, em 1548. Estávamos já naquele clima, né, da reação católica que eu mencionei aqui, né, do Concílio de Trento, que conheceu várias sessões, né, e depois temos uma primeira formulação deste texto em 1551, e aqui vale um parênteses: antes de Camões escrever os Lusíadas, os jesuítas já tinham entrado em Portugal. Depois, em 1575, o padre Ledesma, parece que deu aquela que é considerada a maior contribuição individual ao texto final, Monumenta, agora escapa-me o nome completo do escrito, mas foi realmente um sumário de observações provenientes da prática pedagógica daqueles homens ao longo dos anos, e este texto serviu de base para a penúltima redação do Horácio, que foi de 1586, quando se chegou a uma forma um pouco mais conceitual do que a que foi a definitiva de 1599, e para vocês terem uma ideia, foram convocados 12 grandes homens notáveis para esta redação que culminou no texto de 1586, entre eles um português, que é chamado de o Aristóteles português, que é o Pedro da Fonseca. Pelo que eu sei, por algumas contingências, ele não chegou a dar a sua efetiva colaboração. Mas, para que tenhamos ideia da altitude dos homens que estavam a discutir aquilo que veio a ser conhecido como este método, né? São Roberto Bellarmino, né? Soares. Né? Então, quando às vezes eu vejo alguns críticos assodados, apressados, né? Eles têm a coragem de afirmar, né? A ignorância é corajosa, num certo sentido, né? Ela traz à pessoa, às vezes, aquela coragem de afirmar algo sem ter a menor base histórico-crítica, né? Então, quando alguém disser que esses homens eram uns neopagãos vestidos de batina, né? Podemos dizer-lhes, entre outras coisas, isto: olha, entre os que ajudaram a formular o texto que se foi desenvolvendo ao longo desses anos, está um doutor da igreja, São Roberto Bellarmino. Então, como é que estes homens podem ser ditos meros humanistas, como se isto implicasse algo apartado dos fins superiores, né, do método, né? Se não me falha a memória, havia a gramática ínfima. Aquela gramática ínfima, o objetivo dela era fazer com que, diríamos hoje, o educando soubesse todos os rudimentos da gramática, a ínfima, todos. Vocês perguntem aqui, entrem numa sala aqui de um colégio público hoje não, né? Não deve haver aula, mas da próxima segunda-feira vocês entrem numa sala de português e perguntem à professora, né, quantas funções sintáticas tem o pronome ser. Talvez ela tenha uma concussão cerebral e role pelo chão convulsa, né? Perguntem a estes professores, né, se o gerúndio é sempre oração subordinada, reduzida ou não. Não vão saber. Pois muito bem, esses que estavam na gramática ínfima do Ratio Studiorum sabiam todos os rudimentos, porque repetiam, eles ouviam, reouviam. O padre Leonel Franca, no seu belo comentário
ao método pedagógico dos jesuítas, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: era tão rigorosa a cobrança dos alunos que muitas vezes muitos repetiam de ano, literalmente, diríamos hoje, né? A coisa prolongava-se por 3 ou 4 anos além do devido. Hoje, o que nós temos em comparação a isto é aquela ideia idiota de que a escola é boa se o índice de aprovação é alto. Isso é uma das maiores estupidezes já proclamadas por um pedagogo desde que o mundo é mundo. É óbvio que uma escola, para ser boa, precisa ser rigorosa e, portanto, os alunos serão aferidos à luz de princípios superiores, universais, cada qual no seu âmbito. E, no caso do Rácio, permitam-me só ler um trechinho aqui, eu peguei para reler, e ontem, durante a minha insônia, eu fui rabiscando a releitura. Um trechinho aqui em que o padre Leonel Franca diz o seguinte, e o Leonel Franca, olha, é uma das pérolas brasileiras, é um dos grandes filósofos brasileiros do século XX, teria produzido muito mais se não tivesse morrido tão cedo, né? E, além de ser um baita filósofo, era um escritor soberbo, era de um talento literário extraordinário. Aliás, como era habitual, observar-se entre esses homens clérigos que, de alguma maneira, tinham sido formados, não apenas por este método, como por outros também. Aliás, a tradição luso-brasileira, permitam-me um parêntese, ela é pródiga em grandes prosadores, não só o padre Antônio Vieira. Nós temos, ao longo da história, tanto portuguesa como brasileira, grandes escritores, assim, em língua portuguesa, que chegaram a esse grau de retórica entendida como a arte do bem dizer, e que dominavam todos os recursos expressivos do idioma. Então, se alguém lhe pedia para escrever uma oitava de Ariosto, ele escrevia. Se alguém pedia-lhe que escrevesse uma rima na antiga medida, ele escrevia. Ele escrevia soneto, escrevia de tudo quanto era jeito, porque era treinado a escrever e era adestrado à percepção da beleza desde cedo. Lembrei-me de um aqui agora, o padre Sena Freitas, um padre luso-brasileiro do século XIX. Busquem aí, vocês acharão. Hoje em dia, esses livros encontram-se em PDF. Para vocês terem uma ideia, o padre Sena Freitas, ele é lá de Ponta Delgada, um português, e um polemista tremendo. Leiam os polemistas, os grandes polemistas levam a cultura para frente. Ele escreveu um livro chamado A Carniça, em alusão a um livro de um romancista, Júlio Ribeiro, A Carne, que era um livro, que falava dos pecados da carne de maneira baixa, e o padre Sena Freitas arrasa o Júlio Ribeiro, mas com um talento literário extraordinário. O Clístenes foi citando aqui vários autores que beberam desta fonte jesuítica e que produziram grande prosa. Eu não o quis interromper. Cervantes foi um deles. O grande Cervantes esteve ali envolvido diretamente com este método. Então, estamos a falar de algo que é de uma altitude filosófica extraordinária, de falar de um método para cuja redação final contribuíram grandes homens. Então, foram 50 anos de discussões, de textos repisados, críticas. E olha, naquela época não havia rede social, As coisas eram passadas por copistas. Então, imaginemos o trabalho que estudava. Então, eram anos até que um texto fosse lido por um conjunto de pessoas abalizadas e se chegasse a um bom termo. Então, foram anos de discussão teorética do mais alto gabarito. Acabemos de uma vez com essa ideia de que se trata de algo para formar cidadãos no sentido político moderno. Eu já ouvi, entre as críticas que eu ouvi contemporaneamente,
estava essa, não. Né? Foi um declínio tremendo com relação a outros modos de estudo medievais, porque, né, querem formar cidadãos. Primeiro, que formar cidadãos não é pecado nenhum. Né? Formar um bom cidadão é uma grande coisa, que diga o nosso Brasil aí, que tem uma pleiade de canalhas. Nós somos uma fábrica, hoje em dia, de maus indivíduos, não só na política, como fora dela. Né? O caráter nacional está deteriorado. Então, formar cidadãos não é uma coisa má. Agora, o método não preconizava a formação de cidadãos para atuarem na política. A política, em relação a isto de que estamos falando aqui, é uma arte menor. Ela é uma arte prática muito importante, do ponto de vista filosófico tomista, que é o que está envolvido no método jesuítico. A política é aquela arte arquitetônica do bem comum, né? É uma arte elevadíssima. O político, neste sentido, ele precisa conhecer quais são os fins da polis, e o fim da polis, qualquer jesuíta de qualquer época passada repetiria sem medo de ser feliz. É o mesmo dos indivíduos. É a beatitude perfeita da visão beatífica. O fim último dos homens e das sociedades é Deus. Então, em primeiro lugar, formar cidadãos em si não é uma coisa má. E o método não se propõe a formar cidadãos nesse sentido mais comezinho do termo. Se propõe a formar pessoas, homens, que, sendo bons cidadãos, hão de chegar lá nesta contemplação com a ajuda da graça, evidentemente, com o auxílio luxuoso da graça, mas isto tudo está no método. Eu vou ler um trechinho do Padre Leonel Franca. Vocês me interrompam, viu? Gaúcho, oi? Padre Leonel Franca, Gaúcho. O Padre Leonel Franca Gaudério. É Baguala. O grande escritor. Olha o que ele diz aqui, disto que eu estava comentando aqui, de este método ser a união, de um lado, dessa retomada, por um lado, da retomada do tomismo na Universidade de Paris, e de outro lado, do renascimento cristão, humanista cristão. Não esqueçamos disso, hein? Esses humanistas, eles eram cristãos, eles não eram pagãos. Se nem dos pagãos, nem daqueles doutores que beberam de fontes pagãs nós falamos mal, né? Vamos falar mal destes que beberam de fontes cristãs. E diz aqui, quando alude às fontes do Rácio, o Padre Leonel Franca: os primeiros companheiros de Inácio são homens de universidade. Não saíram de seminários ou de outras instituições religiosas. Quase todos se diplomaram nas melhores universidades da Europa. Entre estas, a importância de influência leva a palma incontestável a de Paris. Lá estudou e se graduou o mestre Inácio. Lá estudaram e se graduaram todos os seus primeiros companheiros que, em 1534, lançaram na colina de Montmartre os fundamentos da futura Companhia de Jesus. Como a mãe dos nossos primeiros padres, referiu-se com razão e mais de uma vez o santo fundador da alma mater parisiense. Nessa época, a grande universidade, que era o centro brilhante da cultura na Europa, entrava, por assim dizer, na grande corrente humanista do Renascimento. Por volta de 1517, o movimento firmou o pé em colégios da universidade. E ele vai enumerando. Mas logo em seguida, observa, esta influência, porém, não foi uma simples consequência de fatos históricos que a tornaram possível e espontânea. Resultou de uma escolha firme e deliberada dos primeiros jesuítas, ou seja, aquilo que eu disse aqui, de escolherem o modus parisienses, que era o modo praticado por esses, diríamos hoje, neotomistas da época da Universidade de Paris. Daí, algum tempo depois, florescerá a escola de Salamanca, como florescerá também em Portugal a escola de Coimbra, onde nós veremos grandes estudiosos de Santo Tomás. E essa história da Companhia de Jesus,
em seu conjunto, confunde-se com este momento da história de Portugal e com um dos momentos gloriosos do tomismo. Eu não sei se vocês sabem, mas ainda no início do século XVI, um dos debates teológicos mais interessantes que houve foi entre Luterinho, e o grande cardeal Tommaso de Vio, cardeal Caetano. E aconteceu com Lutero algo análogo ao que acontecera 2 séculos antes com Pedro Abelardo diante de São Bernardo de Claraval. Ele picou a mula, foi pedir apelo ao Papa, foi refutado em todas as suas principais teses, algumas das quais foram consignadas entre as 95 teses. Então, por aí se vê como o espírito de combate, de um bom combate, um combate no terreno da fé e no terreno das ideias, já havia passado o momento das cruzadas, era um outro momento histórico. Esse combate permeia todo o método, todo o modo de ser, de estar e de pensar dos jesuítas. Os frutos são inegáveis. Para vocês terem uma ideia, o último auto de fé que aconteceu em Portugal foi de um padre jesuíta, Gabriele Malagrida, perseguido pelo Marquês de Pombal, já naquele período posterior à condenação dos jesuítas. Os jesuítas foram expurgados praticamente da igreja, se não me falha a memória, em 1773. Então, estávamos naquele momento de embate. Em Portugal, particularmente, essa luta foi uma verdadeira sanha contra homens da igreja. O padre Gabriele Malagrida, um italiano que veio para o Brasil, se transformou numa espécie de sermonista do sertão, converteu muita gente no sertão brasileiro. Ele retorna a Portugal quando há o terremoto de Lisboa, de 1755, e ele, ao contemplar a penúria espiritual que era, isso um grande jesuíta, contemplar a penúria espiritual do rei Dom José I e do seu preposto Sebastião José, o tirânico Marquês de Pombal, e tendo no seu horizonte a ideia de que nada escapa à divina providência, ou seja, nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que nisso esteja implicado a ação direta de Deus. Então ele atribui o terremoto de Lisboa à impiedade daquele rei, e o Marquês de Pombal, não satisfeito, começou a persegui-lo. Houve uma verdadeira, vamos dizer assim, não foi só uma perseguição, aquilo ali foi de uma iniquidade extraordinária. Para vocês terem uma ideia, o processo da Inquisição que foi montado foi uma farsa. Não havia, os 2 livros acusados de heresia nunca apareceram. Resultado, o padre Malagrida, um dos jesuítas, foi queimado em Lisboa e pegou fogo o seu corpo todo, menos o coração. Olha, me parece isso um símbolo da história da Companhia de Jesus. O seu coração não pegava fogo. O Marquês pegou fogo o corpo todo, o coração ficou intacto. Depois mandaram atear fogo ao coração. O coração não pegou fogo, até que alguém colocou o coração numa caixinha. Isso quem diz é um historiador de Portugal, João Ameal, entre outros. Foi jogado aquilo no Rio Tejo e um fiel levou para a Itália, virou relíquia, ainda durou alguns anos, depois desapareceu, mas o padre Malagrida é um dentre tantos símbolos do que foi, dos frutos que este modo de ser e de estar transformado em ensino, esses frutos que foram trazidos para todos nós. Quando pensamos aqui no padre Antônio Vieira, que, como bem disse o Clício, não era santo, e nem era tão bom lógico, nos sermões, há vários equívocos de lógica, infrações à lógica. O padre Antônio Vieira quase transformou a retórica na arte de infringir belamente a lógica. Mas e ele também não era tão grande teólogo, pelo menos no final da sua vida, quando deu crédito às heresias do Bandarra, que era um sapateiro profeta, entre muitas aspas. A igreja o chamou, a Inquisição o chamou,
e hoje em dia os estudiosos da história de Portugal e da história da literatura luso-brasileira querem fazer crer que aquela foi uma perseguição política, porque o padre Antônio Vieira defendia os índios. De fato, ele foi um homem corajoso, foi um homem extraordinário, mas ali o que estava implicado era assim uma questão de fé. Era uma questão de fé. Mas assim, o padre Antônio Vieira é o fulgor da beleza literária, como disse o Clístenes, e tinha a clara noção de que, tanto é que ele escreveu uma história do futuro, era problemática, mas tudo bem, mas o intuito era apontar-nos algo que os jesuítas aprendiam lá nas salas de aula. Toda a história humana tem a razão de ser como o caminhar desde Adão até o juízo final. Santo Agostinho, muito antes dos jesuítas, já dizia que o sentido da história é a contagem dos eleitos por presciência divina. Então, os jesuítas tinham isto no seu DNA. A teologia era, entre essas ciências, aquela que está no cume. Corrija-me, Clístenes, se eu estiver errado. O sujeito entrava ali para ser, acima de tudo, um teólogo e um apóstolo, né? Alguém que ia pregar e converter almas, né? E valendo-se para isso da arte de bem dizer, da arte de mover os afetos, que é a retórica. A retórica aqui tem uns trechos desse pequeno comentário do padre Leonel Franca. É um comentário que se encontra na internet, viu? Vocês podem baixar tanto a tradução do Rácio para quem, né, não for o Clístenes, né, como o próprio comentário do padre Leonel Franca, são maravilhosos. Ambos estão na internet. Tem errinho de digitação, quem fez o favor de digitar cometeu alguns erros de digitação, mas isso é de só menos importância. Deixe-me só chegar a esse trechinho, porque é luminoso. Pedagogicamente, a aplicação do Rácio foi coroada em toda parte de um êxito incontestável. Confessam-no todos os escritores desapaixonados, ainda os menos simpáticos aos jesuítas. E se a árvore se conhece pelos frutos, aí estão eles numerosos e sazonados a atestar-lhe a boa seiva e fecundidade. Não só obra educativa dos colégios da Companhia foi um dos fatores mais eficientes da Contra-Reforma, senão também ela se acha ligada a grande parte da aristocracia intelectual dos últimos séculos. Em França, São Francisco de Sales, citado aqui pelo Clístenes, Corneille, Molière, Descartes, Bossuet, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Buffon, Richelieu, na Espanha, São João da Cruz, Cervantes, Calderón, Lope de Vega, Rubem Dario, na Itália, Vico, grande Jean Batista Vico, Tasso, Bartoli, Próspero, em Portugal, Antônio Vieira, João de Lucena, Baltazar Teles, e ele vai enumerando aqui numa profusão extraordinária esses autores. Muitos podem ser apodados aqui de serem autores que não pertencem, digamos assim, ao magistério da igreja, mas isto, para o que nos ocupa aqui, é de só menos importância. Não tenhamos esse puritanismo a que aludia ainda há pouco, por cujo intermédio a pessoa joga fora a criança com a água do banho. Como o Clístenes disse aqui, muitas vezes as pessoas aproveitavam-se de teses de matemáticos que estavam no índex e repetiam-nas, publicavam-nas com outro nome, e com isso ganhavam um pouco a astúcia humana e perdiam um pouco a capacidade humana de compreender que a verdade, diga quem a disser, provém do alto. Diz Santo Tomás de Aquino, ainda que o demônio diga uma verdade, ao dizê-la, ele estará sendo literalmente inspirado pelo Espírito da verdade, ainda que a diga para distorcê-la, ainda que afirme a verdade para mudar a ordem
devida das coisas. Então não tenhamos este prurido, que é um prurido anticivilizacional. Esses autores aqui, tanto os antigos como os renascentes, grandes clássicos, eles devem ser amados e cultivados por nós. E hoje nós ainda temos toda essa crítica filosófica que os pode colocar num parâmetro bastante razoável para julgamento. Né? Nós podemos ficar com o que é bom deles e o que é ruim. Aliás, esse é um bom método. Né? Fiquemos com o que é bom e o que é mal, né? Não se aproveita. Né? Aliás, um dos mais belos sermões do padre Antônio Vieira, o sermão de Santo Antônio aos Peixes, logo no início ele diz lá: o que se há de fazer ao sal que não salga? Né? Precisa ser deitado fora. Né? Precisa ser deitado fora. Então, deitemos fora o sal que não salga, né? E fiquemos com aquele que salga. Eu tenho para mim que se o Ocidente quisesse recivilizar-se, bastava a reaplicação nas escolas do escopo geral do Rácio e também da regra de São Bento. O Ocidente se reespiritualizaria e se reeducaria em ponto grande. Em ponto grande. Quantos achados pedagógicos há ali nessas prescrições? Ela não se perde, esse texto não se perde em minudências inúteis, ele não se perde em questiúnculas. Ele vai ao âmago da questão. Ele foi sendo enxugado ao longo de 50 anos, pela mente brilhante de um sem número de grandes teólogos e filósofos, e chegou-se a uma fórmula mais do que razoável, uma fórmula civilizatória. Eu tenho aqui no Brasil a alegria de ser amigo de um homem que se formou no colégio jesuíta, que é o professor Sérgio de Carvalho Pachá, ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, e eu vejo nele, que é um homem de 70 e tal anos, quase 80, uma memória prodigiosa com relação a conceitos, porque ele aprendeu quando era jovem, ele com 16 anos já traduzia Cícero. Né? As aulas todas eram dadas em latim, como são aqui as aulas, né, do Instituto Hugo de São Vitor, tinham várias horas para contemplação, ou seja, era um estudo formado ou permeado de uma espiritualidade, a espiritualidade como fim superior do estudo. Então, assim, um homem de uma cultura excepcional, né, uma capacidade argumentativa que aprendeu desses padres que o ensinaram lá na década de 50, a década de 50 no Brasil foi a última década do século passado da alta cultura. A partir da década de 60, a revolução cultural toma conta, invade a pedagogia, e aqui no Brasil nós vamos ter um Paulo Freire da vida. Alguém aqui já leu A Pedagogia do Oprimido? Há lá um trecho. Pô, que bom, viu? Isso é uma grande coisa. Porque se perguntarmos isso numa sala cheia de esquerdistas, ninguém vai ter lido. As pessoas não leram, né, de terceira ou de quarta mão. Mas há um trecho lá da Pedagogia do Oprimido em que Paulo Freire pontifica sapiencialmente. Né? Ninguém ensina ninguém. Os homens aprendem entre si. Porra. Ô Pedro Bó, se ninguém ensina ninguém, como é que os homens vão aprender em grupos? Né? Mas isso é de uma absurdidade, né? É de uma calamidade. Como um sujeito desse chegou aos cumes, ao cimo da glória pedagógica, é um mistério análogo da Santíssima Trindade. Né? É inacreditável. Né? Talvez equiparável a isto tenhamos só o sucesso que Paulo Freire fez na França, por exemplo. Paulo Coelho, o mago. Né? O sucesso do Paulo Coelho é um mistério também, né? Mas é um mistério que tem explicações. Né? Ele foi traduzido por uma grande escritora francesa, o Alquimista, ganhou uma tradução de uma mulher, era uma literata. Tanto é que, quando saiu a tradução francesa, compararam-no a Saint-Exupéry. Né? Pelo amor de Deus. Né? O mal, nele há sempre uma ordem também. Né? Há uma cosmogonia na desordem, é isso que eu quero dizer. E aqui, com o método jesuítico, que bebe das fontes de Santo Tomás está apontado aqui, ó, regra 2, seguir Santo Tomás. Em teologia escolástica,
sigam os nossos religiosos a doutrina de Santo Tomás. Considerem-no como seu doutor próprio e concentrem todos os esforços para que os alunos lhe cobrem maior estima. Entendam, porém, que não se devem adstringir de tal modo a Santo Tomás que lhes não seja permitido em coisa alguma apartar-se dele. Ou seja, os alunos dos colégios, quando a Companhia de Jesus foi podada, ela tinha mais de 800 instituições de ensino mundo afora, isso em 1773, somados seminários e colégios, etc. Todos à luz da teologia de Santo Tomás de Aquino, todos, portanto, sabedores de que a teologia é ciência subalternante com relação às demais. Lá na primeira questão da Suma Teológica, se a teologia é ciência, em 10 artigos, Santo Tomás demonstra que sim, de pleno direito, e com relação às demais, como é que uma ciência subordina-se, subalterna-se à outra? Uma é subalternada quando pega de empréstimo da subalternante os seus princípios. Assim, por exemplo, a perspectiva, ela precisa da geometria. Sem a geometria não haveria ciência da perspectiva. Poderia dar 1000 outros exemplos. Mas estes alunos tinham essa noção clara de que a teologia, por isso não se pode criticar o método de ser algo humanístico somente, porque esses homens foram formados para entender e para repetir que a teologia é ciência subalternante com relação ao fim. O fim, o sujeito da teologia é Deus em sua recôndita deidade. A teologia tem como objeto material a Sagrada Escritura e como objeto formal a Deus. Então, como é que pode ser um método para tratar só de humanidade no sentido moderno do termo, um método que tinha a teologia lá no seu cume? Daí o paralelo que eu fiz com o salmo que foi comentado por Santo Tomás, que eu mencionei aqui. As alturas são a doutrina sagrada. Esta era a meta do aspirante, daquele que sentava-se diante de um mestre jesuíta durante séculos. Era ser versado naquelas ciências que são a base. O Trivium, para quem não sabe, ele remonta à escola de Alexandria do tempo de São Panteno, que eram as chamadas disciplinas encíclicas. Na Idade Média, o Trivium virou literalmente, com perdão do infame trocadilho, trivial. O que é trivial? O sujeito aprender gramática, que é o DNA da língua, aprender retórica, que é o bem falar, o bem expressar-se na língua, o expressar-se na língua em ponto grande, e lógica ou dialética, dependendo do país, cada um preconizava que era um ou outra, mas é a capacidade de pontuar argumentos de maneira razoável com vistas a obter a ciência. O que é a ciência? É o hábito mental da verdade. Então, estes homens aqui eram homens treinados para esta contemplação. Ora, quem disse que o instrumento não favorece o fim é um estúpido. A língua é veículo de inteligibilidade, a língua não esgota o ser. Pelos nossos conceitos mentais, nós nos aproximamos assintoticamente do ser. Ora, quanto mais eu domino a língua, qualquer língua, mais eu tenho, maior é a minha capacidade de expressar pela linguagem o ser das coisas. Então, como pode ser que um sujeito, por ser versado literariamente, ser um letrado no sentido elevado do termo, isto é algo podador da sua capacidade? Isso é um absurdo completo, imaginar isto. Eu operei meu coração. Graças a Deus, tive acesso a um baita cirurgião que usou de instrumento, um bisturi com que abriu o meu osso externo aqui, era proporcional ao fim da cirurgia. Tudo que participa ao modo de instrumento da bondade do fim é bom também. Então, se o aprendizado das línguas, tanto pela gramática como pela leitura, releitura e três leituras dos clássicos, ele vai propiciar ao homem
ele vai fazer o homem propender a esta contemplação. Este instrumento é um instrumento poderosíssimo. Qual é um dos dramas do Brasil contemporâneo hoje? Não é, se ainda houvesse entre nós aqui alguém, ou muitas pessoas que aplicassem métodos como este, estaríamos melhores. Mas hoje até a própria linguagem, o brasileiro, ele já perdeu o instinto da língua. Eu tenho essa experiência caseira, sou casado com uma portuguesa. Então, eu vejo em casa como eu tenho a prova material de como nós perdemos a índole do idioma. Perdemos sintaxe, perdemos colocações pronominais. Eu estava a comentar com o Josimar, quando vínhamos para cá, que eu em casa brinco de falar português de verdade. Né? Então, às vezes eu pergunto algo. Amor, viste aquela camisa e com ela só falo na segunda, porque qualquer língua de cultura vernácula, a segunda vamos dizer assim, é o modo mais pessoal de falar, né? Com os íntimos, né? Em francês, em espanhol, etc. Né? Em português também. Nós chamarmos alguém de você já é uma coisa meio espúria, porque é uma mistura da segunda, do plural, com uma falsa terceira. Mas em casa eu tenho essa experiência cotidiana. Eu pergunto, amor, viste aquela camisa? E ela, opa, já tá dou. Estás a perceber? Sim. Já tá dou. Já te adou. Nós já perdemos isso. Então, as contrações pronominais estão vivas lá em Portugal. Mo, ma, dá cá. Esta camisa. Nós perdemos. Por isso que quando ela veio ao Brasil, não é, meu amor? Teve dificuldade de fazer-se entender. Eu tive essa experiência dramática de como nós depauperamos a língua a ponto de perdermos todo um universo semântico, perdeu-se o vocabulário também, perdeu-se a capacidade de concatenar as ideias, perdemos sintaxe. Isso é um drama. Então, assim, estudar gramática é a base de qualquer aprendizado digno deste nome. É óbvio. Ninguém vai estudar gramática muitos anos e vai ser o padre Antônio Vieira só porque estudou gramática. Senão caímos naquela falácia do consequente. Olha, fulano para estudar, ele precisa estudar muito para passar aqui para o Instituto Hugo de São Vito. Ora, fulano, para passar numa prova do professor Clístenes. Ora, fulano passou na prova do professor Clístenes, logo ele estudou. Não, a conclusão não se dá necessariamente. Ele pode ter no dia da prova estado nervoso e ter colado tudo do seu colega do lado. Então, essa falácia do consequente é um erro lógico que muitas vezes aplicamos de maneira horrorosa. Nós atribuímos ao consequente algo que ao anterior ao que é do conseguinte. Então, assim, estudar gramática, estudar literatura, que é isto aqui que está implicado, o grego, o latim e o hebraico estão ali na base, não é isto, Clístenes? E assim, são anos ao todo, se não me falha a memória, na sua formulação final, Horácio ficou com 5 anos. É óbvio que muitos acabavam por fazer mais anos, premidos pelas necessidades, pelo fato de muitas vezes os professores serem rigorosos, mas eram anos proveitosos. Por quê? Tudo ali estava ordenado, bem ao modo de Santo Tomás. Cada coisa no seu devido lugar. É óbvio que se podem fazer críticas. Qualquer método pedagógico é passível de críticas. O problema é que muitas das que se fazem não são críticas, são flatos, saídos da boca. Não são críticas. Quem dera nós, contemporaneamente, voltássemos a aplicar algo parecido, mas assim, longínquamente parecido em nossas escolas. Então, fiquemos com isto no nosso horizonte. Os jesuítas, desde a sua formação, desde as constituições, eles são tomistas de pleno direito. Tomista aqui não é só o teólogo, o extraordinário, ou aquele que é o ponto fora da curva, é todo aquele que participa do hábito teológico de Santo Tomás. E isso acontecia lá nas escolas, que tinham o Horácio como a sua forma. Então,
Santo Tomás está presente desde o início. Acabei de citar aqui o número 2 da regra aos professores, de uma maneira inequívoca, de uma maneira belíssima. E eu me lembro aqui da encíclica do Pio V, que em 1567 declara Santo Tomás doutor da Igreja Universal. Eu vou ler um trechinho antes, eu não sei se estiver no horário, vocês me... Porque eu geralmente cronometro. Hoje eu pedi desculpas sinceras no início, eu não dormi um minuto. Isso é verdade. Eu vou ler um trechinho aqui, para vocês terem uma ideia desta autoridade que foi acolhida pelos jesuítas de maneira extraordinária no seu método. Espera lá. Aqui. Convém fazer a distinção entre autoridade científica e autoridade dogmática. A autoridade científica depende do valor intrínseco da obra. A autoridade dogmática depende da conformidade da obra com a divina revelação e de sua recomendação solene pelo magistério da Igreja. Pois, muito bem, no caso de Santo Tomás de Aquino, ambas as autoridades se dão em grau superlativo, eminentíssimo. A autoridade dogmática lembra-nos Santiago Ramírez, que é preciso se alimentar... na qual é preciso salientar o seguinte: desde a canonização do boi mudo, no distante século XIV até meados do século XX, ela manteve uma linha ascendente formidável, sendo dignificada como doutrina comum da Igreja. Então, fiquemos com isso no horizonte. Santo Tomás é canonizado pelo Papa João XXII, no longínquo século XIV, depois de ter ficado quase 50 anos proscrito, após a sua condenação pela própria autoridade da Igreja, pelo Papa Pedro Hispano. Pedro Hispano foi o único Papa português que houve. Olha como é que essa história tem vários fios, né? Ele foi um grande lógico, estudadíssimo no século XIII, e quando foi Papa, acolheu a denúncia feita contra Santo Tomás de Aquino por franciscanos lá da Universidade de Paris e pelo bispo de Paris, Etienne Tempier. E olha o que aconteceu, como é que a divina providência às vezes opera de maneira espetaculosa, né? Este Papa, 3 meses depois de condenar Santo Tomás de Aquino, morreu soterrado pela sua própria biblioteca no Palácio Pontifício de Viterbo. Não estou rindo dele não, coitado, mas assim, é como se Deus estivesse a dizer: olha, este é um escolhido meu, cuidado, né, com condená-lo, que pode acarretar problemas. Pois bem, Santo Tomás ficou praticamente proscrito, só sobrevivendo entre dominicanos até o século seguinte, quase 50 anos depois, quando outro Papa João o canoniza, João XXII. Daí ele vai conhecer a sua trajetória doutrinária, vai conhecer pelo magistério da Igreja um beneplácito extraordinário, embora a sua escola fosse aos poucos declinando. Na própria Universidade de Paris, eu disse aqui no início que a escolástica teve um declínio nos séculos XIV e XV, mas é justamente com os jesuítas, nesta onda da Contra-Reforma, que está aqui formalmente codificada aqui no método, que Santo Tomás volta a ser aquele autor, digamos assim, estudado por um número de pessoas que é muito maior em relação ao período imediatamente anterior. Foi graças a muitos destes homens. O nosso padre Antônio Vieira, a quem eu fiz aqui a ressalva de não ter sido um grande teólogo, eu até vou me penitenciar, porque isso está sendo gravado, porque, poxa vida, né, à luz do que vemos hoje, né, o padre Antônio Vieira é quase Santo Antônio de Lisboa. Aliás, foi um dos seus modelos, né? Foi reduzido pela piedade popular a santo casamenteiro e é um dos maiores oradores da história da Igreja, né? E o padre Antônio Vieira, não é que ele não era um grande teólogo se comparado a Santo Tomás, a alguns doutores, mas assim, há primores teológicos em seus sermões. Então, eu estou a fazer a mim mesmo uma advertência, que eu pensei no cume dos cumes, né? E realmente o Vieira cometeu alguns erros teológicos, mas cometeu acertos em ponto grande e de maneira belíssima. Então foram estes homens, foi pela pena desses homens, pela boca desses homens, que Santo Tomás voltou a ganhar, vamos dizer assim, uma preponderância nas escolas católicas. Então, qualquer um que disser que
Santo Tomás e os jesuítas estão numa espécie de simbiose formal, estará dizendo uma coisa absolutamente acertada, porque assim o é. Tomara a Deus que os jesuítas também, os atuais, consigam contemplar o passado com um pouquinho mais de amor e olhem para este tesouro como algo que pode vir a ser aplicado contemporaneamente com as adaptações que os tempos modernos exigem. Não sejamos como aquele sujeito que acha que o passado, ele glorifica o passado, e como dizia Nelson Rodrigues, o nosso dramaturgo, que quem glorifica o passado mete-se nele como um peixinho no aquário, fica feliz como um peixinho no aquário. É muito fácil olhar para o passado e só enxergar coisas maravilhosas. Nós temos uma certa tendência, eu acredito, ao pecado original, a um pessimismo com relação ao tempo presente. Se pensarmos que mesmo na alta hierarquia da igreja houve papas tremendos, como Inocêncio VIII, por exemplo, não só deixou uma prole aproximada de 10 filhos, como fez coisas horrorosas. Por exemplo, foi o homem que passou pela primeira transfusão de sangue da história da humanidade, só que ele também não era tão bonzinho, submeteu 2 jovens a retirada de sangue, os 2 morreram. E depois o seu médico deu a genial ideia de que talvez fosse porque não havia o fator RH naquela época, evidentemente, talvez o problema fosse que ele devia beber o sangue. E ele bebeu o sangue. Então tivemos papas tremendos, o próprio Alexandre VI, etc. Então o passado tem as suas sombras, mas nele nós vemos luzes extraordinárias. O Ratio Studiorum é uma dessas luzes. É um caso único na história da pedagogia em que grandes pensadores de diferentes lugares do mundo, correspondendo-se entre si, vão opinando até se chegar a este primor cujos frutos são inegáveis. Eu encerro aqui fazendo uma referência a um poema do nosso Manuel Bandeira, que eu reputo o maior poeta brasileiro do século XX, intitulado A Camões, em que a certa altura, é um soneto, ele refere-se ao povo português como aquele que plantou a cruz em cada continente. Plantou por intermédio de quem? Dos jesuítas. Então, um abraço, perdoe-me se me estendi demasiadamente e agradeço mais uma vez ao Clístenes o convite e sempre que eu fizer, cá estarei. Desculpe pelo cansaço. Eu vou repetir o que o Clístenes fez também. Se alguém tiver alguma objeção, algum comentário. Pois não. A cidade de onde eu venho, São Leopoldo, tem uma universidade jesuíta que se chama Unicinos. E essa universidade hoje abunda todo tipo de comunismo. De lá vieram ápices da inteligência humana, como Márcia Tiburi. E a última propaganda que eu vi nas redes sociais dessa universidade era uma propaganda a favor da chamada ideologia de gênero. Então, como é que um tesouro de educação e pedagogia conseguiu decair dessa forma? É um declínio civilizacional extraordinário. Agora, pergunte-se a qualquer um que propugna a ideologia do gênero o seguinte: o que é ideologia e o que é gênero? Em 100% dos casos, ou não vão repetir, ou vão repetir de maneira tosca. Ideologia é um termo que surge no Ocidente pela primeira vez pela pena de um revolucionário francês, o Conde de Tracy, Éléments d'idéologie, Elementos de Ideologia. É um calhamaço de 6 ou 7 volumes, e nele o autor diz que ideologia é todo conjunto de ideias que, apartando-se da metafísica, queira-se autônomo. Ou seja, ideologia é todo e qualquer conjunto de ideias que vai contra a realidade, contra o ser das coisas ou lhe é alheio. Então, ideologia, qualquer que seja comunista, seja nazista, seja fascista, é sempre um apartar-se do ser das coisas. E o gênero, se então formos pedir a qualquer um desses estudantes desse colégio Unicinos, de onde saiu, como é que é o nome da Márcia Tiburi,
o que é gênero, qual é a diferença entre gênero, espécie e diferença específica, aí a coisa vai complicar, né? Ou então, qual é o princípio de individuação nos entes que não tem composição de matéria na sua forma? Aí a pessoa cai dura, né? Que são os anjos, né? Que a teologia chama de anjos e a metafísica chama de inteligências separadas. Agora, é uma tristeza, a gente ri porque tem um lado cômico, mas é de chorar contemplar escolas que são jesuítas, pelo nome pelo menos, ou no nome pelo menos, a fazerem esse tipo de coisa. Então cabe a todos nós esse vídeo, né? Talvez passe mais à frente, fique no YouTube, não sei, né, Alan? Olha, fica aqui um chamado meu. Um trabalho como o do Clístenes é civilizatório. Né? É civilizatório. Tem muito brasileiro aí que quer ser mecenas e não sabe onde colocar o dinheiro. É iniciativas como esta. Né? Porque para fazer a roda girar é preciso do mínimo de condições materiais. Né? Hoje em dia nós discutimos a política, todo mundo é um próprio Aristóteles redivivo. Né? É impressionante. Né? O sujeito leu, né, o comentário de Santo Tomás à política completado por Pedro de Alverne, um calhamaço de 800 páginas que cai da mão e quebra os 5 dedos do pé. As pessoas não sabem nem o que é a política, não sabem o que é a lei. No ano passado eu brinquei de ser candidato a vereador no Rio. Foi a experiência mais extraordinária, que eu nunca fui tão sincero como quando disse que não havia, que eu não estava a pedir votos. Eu estava dizendo uma coisa mais grave: não há outro votável aqui. Aí eu dizia, foi muito engraçado, eu digo, olha só, apresentem-me um candidato a vereador, portanto um aspirante a legislador, que defina o que é a lei. De improviso em 5 minutos. Um candidato a vereador de uma cidade como Rio de Janeiro que conheça a história da cidade. Então foi uma delícia. Eu disse para o meu amigo Sérgio Pachá, nunca fui tão sincero nessa minha brincadeira, porque o quadro é terrível. Foi a ideia de um aluno, era mais para mostrar que assim, não há nem conservadorismo no Brasil. Conservador é aquele que olha o azul e diz que é azul, olha o verde e diz que é verde, olha o gordo e diz que é gordo, o magro diz que é magro. E nós não conseguimos nem distinguir qual é o melhor e qual é o pior na política. Então, iniciativas como esta aqui do Instituto Hugo de São Vito, é a estas que devemos dar atenção e, quem puder, dar recursos. Dar recursos. E saiba, quem o fizer, que estará contribuindo para uma obra civilizatória e, como é uma obra, o próprio nome do Instituto diz, Hugo de São Vito, um dos grandes pedagogos da história da humanidade, é uma obra católica na acepção do termo universal. Universalíssima. Então fique esse chamado a todos que estão aqui e a todos que vão ver na internet ou estão vendo, apoiem estas iniciativas. Eu falei para o Clístenes, qualquer dia desse eu virei aqui passar uns meses para aprender um bocado na escola, porque eu tenho a minha formação, ela tem várias lacunas. Se tivesse tido uma escola como esta, né, na minha trajetória atribulada e conturbada, talvez hoje eu estivesse num outro nível. Né? Mas eu vejo jovens hoje, estava conversando, Josimar, que não deve ter nem 30 anos, né, aspirantes ao sacerdócio, querendo, né, conhecer a liturgia dita tridentina, querendo conhecer a história da igreja, entendendo que a música litúrgica, por exemplo, ela cumpre um papel, né, que é análogo aos movimentos ascensionais da alma na direção da contemplação das realidades divinas. Ou seja, é por iniciativas como esta que o Brasil, se vai recuperar-se, ele se recuperará. Fechamos?